Você lembra de como se sentiu assistindo Supernatural pela primeira vez? Aquela intro com Carry On My Wayward Son tocando, o Impala 67 na estrada de noite e os irmãos Winchester enfrentando monstros. Essa série ela marcou a minha infância e a minha adolescência e talvez tenha marcado a sua também. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês 7 curiosidades surpreendentes dos bastidores de Supernatural que nem todo fã sabe. Então já prepara o sal aí e bora pro vídeo. E se você curte esse clima de mistério e nostalgia, já se inscreve no canal porque tem muita coisa sinistra vindo por aí. Nossa família não é maldita. Só temos um lado meio sombrio. Você sabia que os irmãos Winchester quase tiveram outro nome? Imagina se ao invés de Sam e Dean Winchester eles se chamassem Sam e Dean Harrison. Pois é, esse era o nome original que o criador Eric Kripke tinha pensado. E agora eu já tô aqui no começo do vídeo naquele dilema do nome, né? Não sei se tô falando certo, mas é isso. O Eric, o criador da série. O Eric ele planejava chamar o Sam e o Dean de Sam e Dean Harrison como uma homenagem, uma referência ao Harrison Ford, que é um ator muito famoso e ficou muito famoso por alguns papéis, principalmente pelo Han Solo em Star Wars, e o criador da série era muito fã e queria prestar essa homenagem pro ator. Só que a essa altura a produção ela já estava avançada e o cenário de Lawrence no Kansas já tinha sido definido ali que se passaria alguns episódios da história. Só um parênteses aqui, a série ela foi gravada no Canadá, só o episódio piloto que foi gravado em Los Angeles. Mas a história de Supernatural ela se passa em vários lugares dos Estados Unidos e eles tinham definido Kansas ali como alguns acontecimentos, muito por conta de algumas lendas urbanas que eram muito fortes no local. Mas o que aconteceu foi que a produção descobriu que já existia um Dean Harrison vivendo ali no Kansas. Então, prevendo potenciais problemas legais no futuro, os advogados da emissora de TV que passaria Supernatural nos Estados Unidos pediu para que eles mudassem o nome dos irmãos, o nome da família, para evitar ali, sei lá, qualquer coisa que pudesse acontecer no futuro. Então, foi a partir daí que o nome Winchester foi forçado a existir praticamente. O que deixou muito mais interessante também, né? Porque como a gente fã sabe, o Winchester é aquela marca de armas que faz muita referência ali, né? Os irmãos eles vivem armados e também o Winchester é um nome muito forte dentro da cultura do terror e do mundo sobrenatural, muito por conta daquela famosa mansão Winchester que tem até filme e várias coisas sobre isso. Então, além de particularmente eu achar que é um nome muito mais potente, muito mais forte, acredito que todo mundo acha isso, né? Sam e Dean Winchester. É também um nome que já evoca ali uma atmosfera toda sombria, com histórias antigas e lendas muito assustadoras que combinam muito com a série. Você é sombrio. Talvez essa não seja uma curiosidade tão curiosa assim, porque eu imagino que muita gente que já sabe um pouco de como funciona uma produção de cinema e de TV já deve imaginar, mas caso você não saiba, o Impala 67 não era um único carro, né? Na série foi usado vários carros iguais em momentos diferentes, cada um tinha uma especificidade. Tinha um Impala que era utilizado só para as cenas de ação. Tinha outro que o interior dele era todo desmontável para utilizar as câmeras. E claro que tinha que ter alguns, né, para as cenas de destruição. Afinal, em vários momentos o carro já foi arranhado, amassado, todo destruído. Então, a partir daí acho que já dá para ter uma ideia de que não era um só, né? Mas sabe aquela coisa que a gente só assiste e não para pra pensar? Então. Você é sombrio. Que o Jared e o Jason são uma família real por trás das câmeras, isso todo mundo já sabe. E essa química natural entre eles foi tão forte por trás das câmeras que os roteiristas começaram a se inspirar para trazer isso pro roteiro da série. Então vários daqueles momentos de brincadeira e piada e coisas que o Dean fazia para implicar com o Sam, aquelas coisas de irmão, isso era uma relação que eles tinham atrás das câmeras e aí a produção pedia para que eles interpretassem ali, improvisassem na frente das câmeras também. E acredito que essa seja uma das coisas mais importantes tanto para uma produção como essa durar 15 temporadas, quanto para os fãs gostarem da série, porque isso transparece nas câmeras. Porque os fãs de toda série, de todo filme, enfim, sempre ficam muito felizes quando descobrem que amigos na série são amigos de verdade, irmãos são amigos na vida real.
Isso é muito mais legal do que quando a gente é muito fã de uma coisa e descobre que os atores se odeiam, né? É muito triste quando isso acontece. Só que em Supernatural é totalmente o contrário. E não é um caso só do Jared e do Jason, não. Muita gente do elenco, assim, criou um laço familiar muito forte. E acredito que é uma das principais características que a série carrega, porque o fandom da série é tão importante quanto os próprios atores. E vai ter um momento especial aqui pros fãs, tá? Pra gente, mas segura aí que daqui a pouco esse tópico vai chegar. Você é sombrio. Uma coisa muito legal dessas séries mais antigas, que tinham muitos episódios, 20 e poucos episódios, quase 30 às vezes até, e que passavam ao longo do ano todo, é que a produção, os diretores, eles podiam ali se arriscar em algum momento ou outro e criar um episódio mais disruptivo, um episódio com um viés mais artístico, só pra poder, enfim, brincar e se inspirar em coisas diferentes. Por isso que tem muito episódio dessas séries mais antigas que do nada é um episódio especial de Halloween ou um episódio musical, porque como a série é muito longa e ela foi construída para passar ao longo do ano inteiro praticamente, eles tinham essa liberdade de se arriscar ali e usar um episódio ou outro, os famosos episódios fillers, sabe? Que é só pra encher linguiça, mas que os fãs gostam muito. Ou na maioria das vezes gostam, né? Porque tem umas séries aí que, enfim. E tem um episódio de Supernatural que é totalmente assim, fora da caixinha, que é o The French Mistake, que é aquele episódio que o Sam e o Dean vão para um universo alternativo, onde eles são o Jared e o Jason, tipo, onde o Sam e o Dean são atores fazendo irmãos que caçam monstros e demônios na vida. Enfim, deu até um bug aqui na minha cabeça. Eles vão pro universo onde o Jared e o Jason existem, onde eles são atores e fazem Supernatural, que é a série que a gente tá assistindo. Um pouco confuso, mas espero que tenha dado pra entender. É basicamente o Jared e o Jason interpretando o Jared e o Jason. Você é sombrio. E como eu disse anteriormente, várias coisas que saem dos bastidores vão pra série. E isso surgiu de uma brincadeira nos bastidores. A ideia nasceu no momento em que alguém ali da produção, da equipe, fez uma piada falando algo do tipo: e se os irmãos Winchester caíssem no mundo onde tudo é Supernatural, mas como série de TV? E foi isso, né? Deu ideia pra maluco e aí eles fizeram um episódio diferentão. Isso foi um jeito muito criativo de meio que quebrar a quarta parede, digamos assim, e de mostrar que a produção da série sabia rir de si mesmo, né? Não se levava tão a sério. O que ia bastante também de encontro com a personalidade do Jared e do Jason, porque os atores também sempre foram assim, e eu acho que isso foi o que tornou ali a ligação deles com os fãs muito forte. E tirando os episódios realmente importantes e pesados e sérios para o desenvolvimento dos personagens, esse também é um dos mais lembrados até hoje, justamente por ser bem fora da caixinha. Você é sombrio. Se você chegou nesse vídeo, você já sabe que Supernatural ultrapassou a barreira do tempo, né? E durou aí mais de uma década, muito mais do que isso. Só que a série quase foi cancelada lá no seu início, na segunda temporada. Você sabia disso? É isso mesmo, uma série que tem 15 temporadas, quase foi cancelada lá na segunda. A gente que é muito fã desde o início, a gente pode até estranhar essa informação. Mas no momento ali que a série começou a ser exibida, ela teve a audiência um pouco instável, porque ela era considerada um pouco estranha pra TV. Pra TV eu digo pras emissoras que passavam a série no momento. O que eu não entendo muito bem como estranho, porque, gente, Supernatural é o puro suco dos anos 2000, né? É gente jovem, bonita, demônios, monstros, filtro frio, né? Não tão frio quanto alguns filmes, mas o início de Supernatural principalmente tinha toda aquela estética dos anos 2000 que a gente amava, né? Os emos, os góticos. Mas enfim, a audiência ela não era tão boa assim no início. Mas aí veio o grande salvador, quem? Eu e você, os fãs. Isso mesmo. Os fãs salvaram a série. Isso porque, mesmo a audiência ficando meio instável, a galera começou a comprar o DVD da série depois que ela foi sendo exibida, foi começando a entrar em fóruns e discutir, criar teorias, fazer fanarts, enfim, esse universo de fã que todo mundo tá acostumado. Mas acredite você ou não, mas foi a força da comunidade de fãs de Supernatural que salvou a série. E cara, não tem coisa mais linda e
emocionante do que isso e forte, né? Um fandom tão forte. O fandom foi o grande responsável por salvar Supernatural. Os fãs fizeram uma parte muito importante de toda essa vida que a série teve por 15 temporadas. É o verdadeiro poder da caçada coletiva, né? Então você que é fã pode ficar orgulhoso de você, porque lá no início da série, você que comentava em fórum, que fazia fanart, ou que entrava no site, olhava os DVDs, enfim, comprava o merchandising da série, eu tava sempre presente ali, dando sua audiência. Da forma como você conseguia, você é sim responsável por salvar Supernatural, por Supernatural ter existido por todos esses anos. E quem falar ao contrário tá errado. Você é sombrio. Essa é uma curiosidade já muito bem conhecida por muita gente, mas talvez algumas pessoas que não vão tão a fundo assim, imaginem que seja só uma criação da série. Mas várias coisas que acontecem em Supernatural, e monstros e acontecimentos, elas foram inspiradas em coisas que aconteceram e lendas que existem no nosso mundo real. Você acha que o Wendigo é uma coisa que veio só da cabeça dos roteiristas? Pois eu te digo, quase todos os monstros da série vêm de origem de folclore, mitologias ou lendas urbanas reais. E se você é uma pessoa que vê isso não só como ficção, né? Afinal, mitos e lendas, eles nascem de algum lugar. Isso deixa um sabor a mais na série, né? Porque é uma mistura perfeita de ficção e criação ali do universo fantástico com medo e histórias que a humanidade já carrega desde os primórdios. Você é sombrio. Se você não é muito ligado no que acontece ali na produção dos episódios em si, eu vou te falar, talvez você não tenha percebido, talvez você não saiba porque não tenha pesquisado sobre isso, mas o nosso querido Jason Ackles, o Dean Winchester, ele dirigiu alguns episódios da série. O James, ele não é só um excelente ator, mas ele também mandou muito bem na direção dos episódios que ele dirigiu, e foi ali a partir da 6ª temporada que ele se arriscou na direção de alguns episódios. E o que foi muito legal é que durante a série, a vivência dele na série, ele descobriu uma nova paixão, né? Ele foi se apaixonando cada vez mais por direção. E acho que até como um trabalho dele de ator, ganhou muito por conta disso, porque ele mesmo disse em algumas entrevistas que dirigir alguns episódios fez ele enxergar como um episódio, como a construção de um episódio funciona no olhar de um diretor. Isso fez ele entender a produção da série por uma outra perspectiva, um olhar mais técnico e mais cuidadoso, que a parte do ator ali fica limitada, né? Para a parte que o ator tem que fazer, não que o ator seja limitado, o que ele faz é menor que um diretor. Claro que não, muito pelo contrário. Mas qualquer coisa que agregue no nosso conhecimento, isso ajuda a gente em vários aspectos da vida, né? E para ele que estava ali na produção gravando, eu imagino que ele conseguia se ver por fora como ator de uma maneira que, se ele não tivesse se arriscado nisso, ele talvez não tivesse esse olhar mais apurado para a coisa. E uma coisa curiosa é que os episódios que ele dirigiu costumavam ter uma coisa mais sombria e introspectiva, né? O que é bem interessante, um olhar dele pra série. Nossa família não é maldita. Só temos um lado meio sombrio. Mas antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te dar uma dica rapidinho. Se você ama Supernatural assim como eu e quer um pedacinho da série pra você, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link com várias coisas legais da série que eu encontrei na Amazon, com produtos temáticos da série, né, tipo camiseta, caneca e até mesmo o livro do diário do John Winchester, pra você que tá pensando em comprar alguma coisa da série. Esse é o meu link de afiliado, então se você comprar por ele, você ajuda o meu canal e sem pagar nada mais por isso. É só clicar no link e ir pra página de produtos legais que eu achei pra vocês verem. Eu queria dar essa dica e também vocês me ajudam caso vocês estejam pensando em comprar alguma coisa. Mas e aí, qual dessas curiosidades você mais gostou de ouvir? Você não fazia ideia? E qual dessas você também já tá cansado de saber, né? Porque eu sei que eu trouxe algumas aqui que muitos fãs já sabem. Me conta aí nos comentários, porque eu adoro conversar com vocês, adoro saber o que vocês pensam. E me conta também o seu episódio favorito de Supernatural. Eu não sei porquê, mas eu acho isso muito legal ficar vendo os episódios, os mais ranqueados, os que as pessoas mais comentam, mais falam, porque é uma série muito longa, né? Vamos ser sinceros. E muita coisa a gente não lembra. Então é legal ficar sabendo o episódio favorito
favorito das pessoas, e aí você vai lá, assiste ele aleatoriamente. É legal até pra gente aí mesmo nos comentários, outras pessoas que forem chegando, ver também os comentários de vocês e trocando ideia entre si. Então se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, porque isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, e também compartilha aí com todos os seus amigos fãs de Supernatural, porque tem muita coisa pra vir ainda por aí. Então não se esquece do seu sal aí, recarrega suas armas e até o próximo vídeo.